Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao estande da Confederação Nacional da Indústria na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Este ambiente promoverá, nos próximos dias, debates e atividades que visam fomentar a colaboração entre os setores público e privado na busca por soluções para os desafios climáticos e o fortalecimento da posição do Brasil como protagonista na transição para uma economia mais sustentável de baixo carbono. Este espaço é uma realização da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e tem como co-realizadores o Serviço Social da Indústria, o SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Conta também com os seguintes patrocinadores: Patrocínio Diamante, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, Patrocínio Ouro, Petrobras, Ministério de Minas e Energia, Governo Federal, União e Reconstrução. Patrocínio Prata, Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, Latam, BRF Mafrig, Singenta e Suzano. Patrocínio Bronze, Ambev, Confederação Nacional das Seguradoras, CNSEG, Confederação Nacional do Transporte, CNT, SEST, SENAT, ITL e Vale. Apoio institucional da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, AB Eólica, ANCHAM, Câmara de Comércio Árabe Brasileira, First Abu Dhabi Bank, FAB, Instituto Amazônia Mais 21 e US Chamber of Commerce, a Câmara de Comércio Americana. Neste momento, iniciamos a abertura oficial deste estande na CNI, na COP29. Estão conosco, aqui no palco, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia e do Instituto Amazônia Mais 21, Marcelo Tomé, aqui representando o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, que infelizmente está preso no trânsito e não conseguiu chegar a tempo da nossa abertura. Peço a todos essa compreensão. Acompanhado do primeiro vice-presidente do Senado Federal, o senador veneziano Vital do Rego, que neste ato representa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do governador do estado do Pará, Helder Barbalho, do embaixador do Brasil na República do Azerbaijão, Manuel Montenegro, do vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, do diretor-presidente do SEBRAE, Décio Lima, e do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, Ricardo Capelli. Para fazer a abertura deste estande e dar as boas-vindas a todos, convidamos o presidente da Fiero, Marcelo Tomé, aqui representando o presidente da CNI. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao estande da Confederação Nacional da Indústria e tantos parceiros já aqui citados. Quero inicialmente cumprimentar o primeiro vice-presidente do Senado Federal, o senador veneziano Vital do Rego, neste ato representando o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Cumprimentar o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, que tem a missão, governador, de entregar a próxima COP. Estamos todos ombreados para que o Brasil seja competente e tenhamos a capacidade de entregar uma grande COP, a COP das COPs, na Amazônia e no Brasil. Embaixador do Brasil na República do Azerbaijão, Manuel Montenegro. Vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego. Diretor-presidente do SEBRAE, Décio Lima. Presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, Ricardo Capelli, em nome de quem cumprimento todos os patrocinadores e parceiros desta iniciativa. Cumprimento igualmente o senador Josiel Alcolumbre. Cumprimento o deputado federal Arnaldo Jardim. Cumprimento o meu querido amigo, secretário de Meio Ambiente do Estado do Amazonas, Eduardo Taveira, em nome de quem cumprimento todos os demais secretários e representantes executivos brasileiros. Cumprimento o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano da Silva,
presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal, Jamal Jorge Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso, Silvio Rangel, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Bruno Silveira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, Roberto Serquis, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Célia Catucci, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Ricardo Portela, e o presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT, Vander Costa. Em nome do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Antônio Ricardo Alban, quero aqui pronunciar algumas palavras na abertura deste estande. Bem-vindos à inauguração do estande da Confederação Nacional da Indústria na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Neste espaço apresentaremos as estratégias bem-sucedidas de descarbonização da produção da indústria brasileira. Também discutiremos questões importantes para uma transição justa e inclusiva para uma economia de baixo carbono. O mundo passa por uma importante transformação. A reorganização das cadeias globais de valor, a digitalização das atividades e o combate ao aquecimento do planeta abrem possibilidades inéditas para a indústria e para a economia brasileira. Não podemos desperdiçar essas oportunidades. A COP29 é o fórum adequado para discutirmos o futuro que queremos. Os debates que aqui ocorrerão e na COP30 em Belém, no Pará, poderão redefinir a rota da humanidade. A mitigação dos efeitos das mudanças climáticas esteve em evidência nos últimos anos. No entanto, diante das severas consequências dos eventos extremos, o debate e as ações sobre a adaptação climática se tornaram mais relevantes e urgentes. Um novo objetivo de financiamento climático deve ser definido para dar suporte efetivo aos países mais vulneráveis. Reforçar a resiliência desses países é fundamental, pois os impactos do aquecimento global estão sendo sentidos com maior intensidade em regiões menos favorecidas. Está claro que o mundo só conseguirá alcançar as metas estabelecidas no Acordo de Paris se houver uma convergência global de esforços e se os países tiverem uma estratégia nacional bem definida para cumprir seus compromissos individuais. Embora não seja o setor que mais emite gases de efeito estufa, a indústria brasileira vem adotando medidas de descarbonização da produção. Entre essas ações estão o aumento do uso de fontes renováveis de energia, as iniciativas para melhorar a eficiência energética, além da utilização de combustíveis sustentáveis. Mesmo com esses avanços, será necessária uma profunda transformação nos modelos de produção para que as nossas empresas tenham condições de enfrentar a acirrada concorrência com as indústrias de outros países que estão acelerando o processo de descarbonização. Precisamos construir um ambiente de negócios favorável para a indústria nacional e para a atração de investimentos voltados à diversificação das cadeias de suprimentos. O Brasil tem condições de ser um líder global da economia verde. Cerca de 90% da matriz elétrica nacional é formada por fontes renováveis, um índice muito superior à média de 27% dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Isso não é suficiente. Precisamos ter uma indústria forte, capaz de usar a energia limpa produzida no Brasil para descarbonizar os diversos elos das cadeias de suprimentos. O país pode se tornar mais atrativo e competitivo se, em vez de matérias-primas, exportar produtos verdes com baixa pegada de carbono. Nosso compromisso é com a redução das emissões de gases de efeito estufa, mas a descarbonização da economia só será possível se as políticas públicas e as decisões de negócio estiverem alinhadas. Recentemente foram aprovadas leis que disciplinam a produção de hidrogênio de baixo carbono e de combustíveis sustentáveis. Foi, sem dúvida, um grande avanço. Agora, precisamos da aprovação de outros marcos legais importantes, como do mercado de carbono e da produção de energia eólica offshore. É necessário ainda
que o Brasil apresente uma estratégia mais clara para o cumprimento da contribuição nacionalmente determinada, que seja viável para os diversos setores econômicos e que não comprometa a competitividade da indústria nacional. O Brasil é um país peculiar, que em plena transição energética precisa gerenciar a abundância e a diversidade de fontes renováveis de energia. Podemos transformar essa vantagem comparativa em um potente impulsionador da neoindustrialização. Temos condições de aumentar nossa capacidade de fabricar produtos com baixa emissão de gases de efeito estufa e ampliar a inserção do Brasil no concorrido mercado global. Estamos entre os líderes globais de setores importantes, como o de biocombustíveis, e podemos avançar muito mais. Para isso, precisamos buscar parcerias com empresas e instituições e acordos de cooperação técnica que ajudem a desenvolver novas tecnologias para uma economia mais sustentável. Nesta COP29, defendemos o engajamento do Brasil nas negociações para fortalecer o mercado global de carbono, além da participação do país nas discussões para mobilização de financiamentos para as nações em desenvolvimento, a fim de enfrentarem os impactos dos eventos extremos e se adaptarem às mudanças climáticas. As recomendações do setor industrial para os negociadores brasileiros estão no documento Posicionamento da Indústria para a COP29. A publicação reúne as medidas que consideramos indispensáveis para a agenda do clima. A COP29 é uma oportunidade única para unirmos esforços em favor da construção de um futuro sustentável. A transição energética, a economia circular, a conservação de florestas e o mercado de carbono são pilares dessa transformação. Nossa responsabilidade é agir agora para garantir que as próximas gerações herdem um planeta saudável e próspero. Que esta conferência seja lembrada não apenas pelos compromissos assumidos, mas pelos passos concretos em direção a um mundo mais sustentável e resiliente. A CNI sempre acompanhou de perto as negociações das conferências das Nações Unidas sobre as mudanças do clima. Em 2021, a entidade firmou parceria com o governo brasileiro e apoiou a organização e a montagem do estande do Brasil na COP, naquele ano e no ano de 2022. No ano passado, na COP28, a CNI passou a ter um estande próprio para mostrar as iniciativas sustentáveis e as experiências bem-sucedidas da indústria nacional na redução das emissões de gases de efeito estufa. Além da apresentação das estratégias de baixo carbono do setor industrial, o estande da CNI tem sido palco de debate sobre questões climáticas como neutralidade, adaptação, financiamento, comércio internacional e outras. No estande da CNI também serão realizadas discussões sobre transição energética, combustíveis sustentáveis, experiências internacionais em descarbonização, desafios dos sistemas de precificação de carbono, instrumentos de descarbonização da produção, bioeconomia, economia circular e tecnologias verdes. Desejo a todos pleno sucesso ao longo de todos esses dias. Declaramos aberto o estande da CNI. Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos uma COP recheada de pleno êxito em rumo a uma economia sustentável. Muito obrigado. Obrigada, presidente Marcelo. Ouviremos agora o presidente da BDI, Ricardo Capelli. Bom dia a todos, a todas. Saudar aqui toda a mesa, nosso ministro Vital do Rego, querido amigo Décio do Sebrae, nosso anfitrião Marcelo Tomé, grande amigo, nosso governador Helder Barbalho, que veio aqui pegar o bastão da próxima COP, que tenho certeza que faremos com grande êxito lá no nosso belíssimo estado do Pará, senador veneziano, embaixador Manuel Montenegro, saudar todos os demais aqui da plateia, saudando dois amigos queridos, o deputado Arnaldo Jardim, nosso deputado da Indústria, e meu amigo Jamal Jorge Bittar, sempre presente nesse debate. Apoiar essa iniciativa e estar aqui presente é uma
obrigação nossa, Marcelo, porque não existe país e não existirá país próspero e desenvolvido como a gente sonha sem indústria. O fortalecimento da indústria não é um desafio apenas dos senhores, das senhoras que estão aqui, dos presidentes das federações, dos que atuam na indústria. Não há no mundo nenhum registro de país que se desenvolveu, que conseguiu distribuir renda, riqueza, sem uma indústria forte. Esse é um desafio do Brasil. Não há outro caminho a não ser fortalecer a indústria brasileira. E o Brasil voltou, depois de muitos anos, a ter política industrial. O presidente Lula, o vice-presidente Alckmin lançaram a nova Indústria Brasil, com um conjunto de políticas que vão desde o plano Mais Produção, com a entrada da Caixa Econômica agora, com mais de 400 bilhões de reais de crédito, mas que passam também por iniciativas em absoluta sintonia com os desafios climáticos, como o Mover, o Mobilidade Verde, que está ajudando a fazer a transição energética na indústria automotiva, e com os recursos do Mover, a indústria automotiva, na transição energética, já anunciou mais de 130 bilhões de investimentos no nosso país. Quem diria, Jamal, que nós teríamos, agora no último trimestre, a indústria puxando a criação de empregos no Brasil. Isso era uma coisa inacreditável, impensável há algum tempo atrás, e isso é produto desse esforço, liderado pelo governo federal, com apoio decisivo do Congresso Nacional, que tem aprovado todas as matérias relacionadas ao desenvolvimento da indústria. A indústria está gerando empregos, está gerando expectativa, esperança para o nosso povo. E o Brasil vem dando exemplo no que diz respeito à sustentabilidade. A nossa COP30, liderada pelo nosso governador Helder Barbalho, por todo o nosso país, precisa ser um ambiente para que a gente discuta efetivamente o desenvolvimento do planeta de forma sustentável e também, governador, as contas, não é? Quem vai pagar as contas? Porque nós temos, por exemplo, na Amazônia brasileira, 30 milhões de brasileiros que querem preservar o meio ambiente, mas também querem, deputado Arnaldo Jardim, querem prosperidade, querem se desenvolver. Então, todo o mercado, toda a regulação, por exemplo, do mercado de crédito de carbono, todo esse ambiente precisa avançar para que a gente possa desenvolver a indústria, desenvolver os países que estão em processo de desenvolvimento, preservando o meio ambiente, mas também oferecendo horizonte de prosperidade para essas pessoas que moram principalmente nas regiões que precisam ser ainda mais protegidas. O compromisso do Brasil com a sustentabilidade é absoluto. Esse é o compromisso do presidente Lula, como também é com a indústria. A nova Indústria Brasil é sustentável, é inovadora, é competitiva e quer apresentar futuro para o conjunto do povo brasileiro. Parabéns à CNI pela iniciativa. Contem sempre com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Obrigado. Obrigada, presidente Capelli, pelas suas palavras. Ouviremos agora o diretor-presidente do SEBRAE, Décio Lima. Obrigado. Querido Marcelo Tomé, querido Jamal Bitar, nossos vice-presidentes da Confederação Nacional da Indústria, aqui representando o Ricardo Alban, Helder Barbalho, eu sempre falei, quando exerci cargos de executivo, que o vice é que manda, desde que não brigue com o presidente. Então, acredito que tanto o Marcelo como o Jamal são aqui puros representantes
da expressão fantástica que é a nossa Confederação Nacional da Indústria, dos quais quero aqui profundamente agradecer pelo protagonismo, principalmente recente, da nossa CNI, de produzir um processo verdadeiramente aglutinativo no setor da indústria brasileira. Eu quero cumprimentar aqui de forma muito especial o nosso querido embaixador, representando o Brasil neste território encantador do nosso planeta, o Azerbaijão, a cidade, nesta capital, Baku, que nos recebe para discutir um tema tão importante, o querido Manuel Montenegro, que desde os primeiros momentos na construção da presença do Brasil aqui no Azerbaijão, tem se dedicado com muita paixão e entusiasmo. Quero cumprimentar o querido senador veneziano Vital do Rego, meu amigo de longa jornada e de luta no parlamento. Quero aqui também expressar o meu querido colega, ex-deputado, aliás, eu que sou o deputado Arnaldo Jardim, dos quais tivemos muitos embates e encontros na defesa sempre da democracia brasileira. Quero cumprimentar o nosso querido ministro Vital do Rego Filho, que é o nosso vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Cumprimentar meu irmão, parceiro, amigo, o Ricardo Capelli, agora eu também confesso a vocês, seguidor dele nas redes sociais, com o entusiasmo que ele se encontra nas narrativas através dessa magia que tomou a todos nós, que são as redes sociais. Cumprimentar o governador, que vai deixar de ser governador do Pará para ser o nosso governador da sustentabilidade, o governador do mundo, o governador que vai receber a COP30 no ano que vem, e dizer, Helder, que eu imagino o teu coração aflito, mas também você tem a certeza de que o Pará, Belém não estão sozinhos, nós todos estamos profundamente abraçados, entusiasmados para realizar a melhor COP do mundo, com certeza, na terra que você tem se dedicado com tanto amor, com tanto carinho e com muita paixão. Queria cumprimentar o querido presidente da Confederação Nacional do Transporte, o Vander Costa, e me permitam aqui também cumprimentar de forma muito especial a entidade que eu presido. E não falo com soberba, falo aqui agasalhado com as sandálias da humildade. Ao cumprimentar a minha diretora, Margarete Coelho, cumprimentar o Josiel Alcolumbre, presidente do Conselho no Pará, cumprimentar o querido Itamar Manso, que é conselheiro nacional do nosso SEBRAE, o Rubinho Magno, está aqui, querido Rubinho, nosso diretor superintendente, que me liga de manhã, de tarde, de noite, Helder, preocupado com a COP30, para que a gente esteja junto, cumprimentar a Cássia Costa, do SEBRAE, também do Pará, e cumprimentar o querido amigo e companheiro de longa jornada, que aqui está presente entre nós, nos nossos corações, o secretário de Belém do Pará, que desde ontem está aqui conosco, o deputado estadual, Vitor Dias, que também é um entusiasta desse importante tema. Eu cumprimento o SEBRAE, meu querido Vital do Rego, como disse, agasalhado com as sandálias da humildade, porque o SEBRAE está aqui parceiro de todas as entidades. Com muito orgulho, parceiro da CNI. Com muito orgulho, ontem, no stander também do Ministério do Turismo, da Casa Brasil, que hoje à tarde teremos a presença, inclusive, do vice-presidente da República. Eu cumprimento com muito orgulho essa entidade, porque esse ano, sob a nossa direção, Margarete, nós fomos premiados de forma exemplar
não é soberba, mas como um dos lugares mais incríveis para se trabalhar, que é essa entidade do povo brasileiro, que é o SEBRAE. E também ganhamos o prêmio de primeira entidade, no ranking, a primeira entidade com compromissos de sustentabilidade, com compromisso social do povo brasileiro. E eu acredito que essa construção, ela nos pertence ao Brasil de forma exemplar, para que a gente possa cada vez mais ampliar e construir parcerias como essa da nossa presença aqui na COP29, dos quais nós vamos estar, Helder, abraçados com o Estado do Pará para construir a COP30. E é importante dizer também de que este setor, ele é o setor que representa 95% das empresas brasileiras. É o setor que, no ano passado, construiu 80% dos empregos formais que o Brasil passou a ter no ambiente do processo econômico. E eu quero aqui dizer que essa pulverização da economia brasileira é também um verdadeiro paradigma para o tema da sustentabilidade, que é um tema que não tem mais volta na vida e na economia do nosso planeta. Eu quero trazer aqui uma reflexão para todos vocês. Nós estamos no Azerbaijão, mas estamos entre brasileiros. Nós viemos para cá para mostrar o Brasil. Nós viemos para cá para integrar o Brasil no modelo da economia sustentável e também no processo de globalização econômica, que não tem mais volta, que é a economia globalizada. Hoje, na periferia de Belém do Pará, meu querido Helder, tem alguém comprando no outro lado do mundo. O processo econômico, principalmente também com esse aspecto que não tem mais volta, que é a inovação e a inteligência artificial. Ele faz com que a gente construa desafios que eu acredito todos nós nos entusiasmamos para poder construir um mundo sustentável, um mundo inovador, um mundo globalizado, que são os conceitos que hoje fazem parte da pauta e da vida de todos nós. Mas eu trago aqui uma reflexão. A ouvir ontem um depoimento de Oscar Niemeyer depois dos seus 100 anos. E ele olha para o céu e diz que o céu debocha de nós. Ele olha para o céu e diz que o céu revela a grandeza da responsabilidade das nossas reflexões. O quanto nós somos pequenos diante da dimensão do céu que nos expressa algo maior que o planeta, algo muito maior que a Via Láctea, algo que a nossa existência não consegue enxergar. Eu acredito que nós aqui, quando estamos nessa parte do planeta, nossos corações, pelos compromissos de pauta que nós temos dos valores humanistas, também trazem para nós alguns deboches. Como o mundo é grande. Olha o tempo que levamos para aqui chegar. E também leva para nós a reflexão sobre o Brasil. Como o Brasil é grande. Como é que nós vamos resolver os problemas do povo brasileiro? Mas eu trago para vocês uma reflexão daquele que foi prêmio Nobel em Economia em 2002, Daniel Kahneman, que não era um economista, era um psicólogo, que ele disse que a economia e a vida são comportamentos. Que a economia não é uma planilha, não são resultados de sobe e desce das bolsas de valores
e dos próprios crescimentos que são sazonais da vida econômica marcada pela expertise da academia da economia, mas é um comportamento. Por isso, nós estamos vivendo no Brasil um comportamento sem igual, para que a gente possa se entusiasmar com os desafios gigantes que talvez os olhares de Oscar Niemeyer nos trazem essas preocupações. Eu acredito que o Brasil, se ele for movido com o comportamento que nós passamos a viver, de responsabilidade, de compromisso, de fazer as aglutinações e parcerias que estamos estabelecendo, da garantia da defesa do modelo democrático, porque se tornou um valor universal para todos nós, de sabermos fazer essa construção, de nos abraçar, como o querido Ricardo Alban, que, embora não sou presidente da CNI, mas queria que ele viesse aqui ao palco para representar todos nós na indústria. Vem cá, Ricardo. Senta ali na minha... Obrigado. Essa parceria que a gente está conseguindo estabelecer mostra os resultados da vida hoje que estamos tendo no nosso país. O FMI previa, em 2022, um crescimento vital do nosso PIB de 0,8%. Alcançamos quase 3%, triplicamos a previsão do FMI. Tivemos no ano passado, e esse ano ainda aumentou, os maiores superávites da balança comercial brasileira. Isso é comportamento humano. Tiramos 24 milhões de brasileiros já do mapa da fome, que, de forma triste e cruel, nós voltamos a ter, pelos períodos nefastos recentes que vivemos, com agressões à vida democrática e o entusiasmo que nós sempre tivemos pelo nosso país. Nós estamos aqui, nesse momento, em Baku, vivendo um grande momento para o Brasil, com a redução da taxa de emprego, do desemprego, que chegou a proporções de 12% em 22, e que já estamos em patamares que foram oferidos há 12 anos atrás na economia brasileira, com 6,4% de empregabilidade. Estamos vivendo, portanto, um bom comportamento para o Brasil, dos quais nós temos que ter profunda responsabilidade. Como a responsabilidade, certamente, que o governador Helder Barbalho vai nos chamar a todos na realização da COP no ano que vem, porque nós temos também paradigmas para mostrar para o mundo. Só nós, Helder, temos a Amazônia, que pertence grande parte dela à sua governança. Só nós temos 6 biomas no nosso território. Só nós temos uma capacidade de viver com energia limpa, Arnaldo Jardim, que chegam a patamares de 89%. Nenhum país no mundo, neste planeta, tem produções extraordinárias que o Brasil tem. Eu dizia ontem, no debate da inovação, a criação da inteligência artificial, das startups, é uma grande oportunidade para o Brasil, porque nenhum povo no planeta tem a capacidade e a criatividade do povo brasileiro, a resiliência, como nós sabemos da expressão de homens e mulheres, Margarete, que levantam de manhã e protagonizam a economia e que nunca desistiram, que se somam em 95% do espírito empreendedor do povo brasileiro. A resiliência do nosso povo nos transformou numa mente criativa, natural, para protagonizar paradigmas neste mundo da inteligência artificial. Então, eu acredito que nós precisamos levar em conta o comportamento que nós precisamos ter daqui para frente, de garantir o Estado de Direito, a democracia
e de acreditar, Helder, como a gente sabe da importância de acreditar, de sermos um exemplo para mostrar os processos de proteção deste planeta, de acreditar que nós vamos rapidamente entregar ao povo brasileiro novamente um país sem fome, sem miséria e de profunda inclusão. Porque nos conceitos aqui citados que não tem mais volta, eu dizia isso ontem lá no stand do turismo, que também aumentou significativamente. Nós dobramos a ida de estrangeiros para o Brasil nesse período. O turismo impactou em 30 bilhões esse ano o PIB brasileiro. E ele é produzido por 92% da pequena economia brasileira. Então, eu acredito que todos nós estamos vivendo um grande momento. Mas é preciso a gente ter clareza de que quanto mais abelha, mais mel. Nós temos que estar abraçados para produzir esse momento para o Brasil. Nós não podemos estar distantes uns dos outros. Nós temos que interagir todas as instituições brasileiras, o setor produtivo, os governos, o governo federal, para que nós possamos levar resultados consistentes no tamanho que é o Brasil. O Brasil é grande, o mundo é grande, mas há algo que pode mudar o mundo e mudar o Brasil, que é aquilo que aprendi com o filósofo Spinoza, a paixão, né, Margarete? A paixão como nós estamos tocando o Sebrae para abraçar todos vocês, abraçar aqui a COP29, mas com mais força a COP30, liderada pelo governo Helder e pelo Brasil no ano que vem. Muito obrigado. Obrigada, presidente Décio, pelas suas palavras. Ouviremos agora o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. Amigas e amigos, primeiro, desculpa, mas não dependeu de mim, já que temos tantas autoridades aqui em Baku, e a gente ficou retida. Mas alegria muito grande para todas as amigas e amigos aqui do nosso Brasil, da nossa COP. Falar muito rapidamente, porque quem chega atrasado, já existe uma piada que eu não vou repetir aqui, de um padre na missa que foi dar e chegou atrasado, ele foi fazer um comentário e falou besteira. Então, para não ter esse risco de falar besteira, não vou falar muito. Apenas nossa alegria de estar aqui, comentar nosso governador Helder, que tem esse grande desafio, ao mesmo tempo, com certeza, uma alegria do próximo ano, de estarmos com a COP30. É óbvio que o que é que nós gostaríamos mais da COP, sabe? COP é clima é responsabilidade, é ser humano. O que a gente mais gostaria é que o ser humano seja posto em primeiro plano. Esse é o ponto. E óbvio, para ele estar posto em primeiro plano, o clima é importante, a sustentabilidade é importante, a transição energética é importante, a equidade social é importante, mas o que é importante? É o ser humano. E a gente poder encarar isso sem filosofia, não que a filosofia não seja importante, sem poesia, não que a poesia seja importante, mas com pragmatismo. E é dentro desse espírito, que aqui aproveitar com o nosso governador Helder, e tive há 2 semanas com o nosso presidente Lula, nós vamos, governador, e certamente vamos conversar daqui para frente, dentro da experiência que adquirimos e a troca de conhecimentos com o B20, onde a CNI teve a oportunidade de coordenar, eu posso dizer que recebemos de retorno, de feedback, coisas muito, muito interessantes. Nosso amigo Jardim esteve também nesse evento. E agora com o Cebrix, nós começamos a questionar. Dentro de um conceito do ser humano, e dentro do conceito do ser humano, certamente o trabalho é que dignifica o ser humano. Por que nós não podemos ter uma versão empresarial da COP? Como temos do G20, como temos do BRICS. Então, nós devemos estar lançando, já com o apoio do governo federal, na COP30 em Belém, o que nós estamos chamando de Sustainable Business COP, SBCOP, em Belém, dentro de um conceito semelhante ao que é o B20, onde a cada ano as congêneres relativas, como da CNI,
vão estar naquele seu país fazendo também um evento concomitante para que nós possamos ter a narrativa do setor empresarial do clima, a narrativa de como podemos ajudar a construir metas, ambições, que sejam desafiadoras, mas que sejam pragmáticas. Nós vamos estar discutindo em breve as ODS. Nós temos que ter consciência de que tem que ser desafiante, tem que ser encorajador, mas não pode ser desestimulante uma meta inacessível, porque você desestimula em vez de estimular. E nós gostaríamos de dar os exemplos que o Brasil, graças a Deus, falamos tanto de floresta, falamos tanto da parte de madeira, nós temos exemplos tão bonitos para mostrar da nossa sustentabilidade com relação à celulose, nós temos exemplos tão bonitos para mostrar com relação à nossa mineração. Então, por que nós não podemos ter a narrativa verdadeira e o positivismo? Mais do que isso, o positivismo. Nós precisamos encontrar os pontos que convergem, os pontos que estimulam, os pontos positivos para que a gente possa criar cada vez mais convergência, criar cada vez mais entendimentos e daí construir mais pontes e, consequentemente, mais realizações e entregas para a sociedade como um todo. Então, estamos aqui conversando para que possamos viabilizar a várias mãos, sem nenhum protagonismo, a SBCOP 30 em Belém, no seu estado, onde esperamos que possamos ser um marco importante de convergências e complementariedade para o clima e, principalmente, para nós, seres humanos. Obrigado, amigos, por tudo e, mais uma vez, me perdoe o atraso. Obrigada, presidente Alban, pelas suas palavras. Convidamos agora o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego. Senhoras e senhores, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar o nosso anfitrião, o presidente da CNI, Ricardo Alban. Ele já estava presente aqui nas pessoas dos nossos vice-presidentes nacionais e na pessoa dos presidentes das federações. A sua presença aqui, Alban, já era muito sentida espiritualmente por todos nós. Queria cumprimentar o vice-presidente do Senado, o senador veneziano Vital do Rego, meu irmão, meu amigo de todas as horas. Queria fazer um cumprimento muito especial a uma das maiores lideranças políticas do nosso país, o governador Helder Barbalho. Vossa Excelência, governador, recebeu do presidente Lula um presente e uma missão: fazer do Pará os olhos do mundo. Receber no Pará o mundo inteiro na COP. Mas quando o presidente o fez, esse desafio, fez sabedor da competência com que preside o consórcio de governadores do Norte, da competência com que preside os interesses do seu Estado e da Amazônia. Todos nós aqui, aqueles que já discursaram e aqueles que vão discursar, todos os brasileiros, somos vivamente comprometidos com o empenho de Sua Excelência em fazer a COP das COPs, a COP 30. Queria cumprimentar o nosso embaixador Manuel Montenegro, esse embaixador que se vira, na verdade, nos 30, num país maravilhoso como o Azerbaijão, mas que tem toda uma territorialidade delicada entre tantos interesses do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, interesses mundiais, e o embaixador, que nos representa, que a voz é do Brasil. Ele, sem dúvida alguma, nesses últimos 5 anos, ele tem feito a diferença. Obrigado, embaixador, pelo seu trabalho em nome da nossa nação. Queria cumprimentar o presidente do SEBRAE, sempre deputado Décio Lima, aqui nos brinda com uma extraordinária manifestação filosófica e apaixonada do SEBRAE. Margarete, meu beijo, querida. Queria cumprimentar a todos os companheiros, ao Capelli. Capelli, ele é bom em todo setor. Sai de um furacão como aquele e vem dar um show na nossa agência. Parabéns, Capelli. Josiel, meu abraço, senador Josiel Alcolumbre. E cumprimentar Marcelo, que tão bem representou, Marcelo, aqui o nosso presidente. E cumprimentar o deputado e queridíssimo amigo Arnaldo Jardim. Do meu tempo de deputado federal, já me ensinava transição energética há tantos e tantos tempos. E meu queridíssimo Vander Costa, presidente da Confederação Nacional dos Transportes. Senhoras e senhores, eu lhes trago
com muita honra, estando aqui representando o Tribunal de Contas da União e representando a presidência da INTOSAI, que é o órgão mundial de controle externo. Após um ano marcado por fenômenos climáticos extremos que revelaram a gravidade da crise climática não apenas vivida no Brasil, mas em todo o mundo, fica claro que estamos em um momento decisivo para o planeta e para futuras gerações. Estudos indicam que os choques climáticos podem levar de 800 mil a 3 milhões de brasileiros à pobreza extrema, já em 2030. Além disso, as perdas econômicas decorrentes de desastres climáticos chegaram a mais de 300 bilhões de dólares globalmente no ano passado. O stand da CNI que inauguramos neste momento representa a importância da cooperação e do diálogo entre os setores público e privado na construção de um futuro sustentável, pois essa é uma questão que impacta a todos, empresa, governo, sociedade e de forma mais ampla a própria economia global. Por isso, essa colaboração deve ir além de simples compromissos verbais. Ela requer esforços coordenados que unam inovação, tecnologia e uma visão de longo prazo. Entre os pilares fundamentais para uma transição sustentável está a mudança para modelos de energia limpa. Essa transformação é vital para que tenhamos um futuro possível, mas demanda investimentos estratégicos, tanto de recursos quanto de tempo. Para se manter um caminho rumo ao net zero, o Brasil precisará investir mais de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em seu fornecimento de energia de baixa emissão de carbono durante o período de 2024 a 2050, incluindo 500 bilhões de dólares em energias renováveis. E é justamente aqui que as instituições superiores de controle, como o Tribunal de Contas da União, desempenham um papel significativo no enfrentamento das mudanças climáticas. Por meio do monitoramento constante, buscamos garantir a transparência e a aplicação correta dos recursos, assegurando que os altos investimentos realizados estejam cumprindo o seu papel, o seu objetivo, de forma eficiente e responsável. No Brasil, estamos juntamente com as instituições superiores de controle de diversos países que compõem a INTOSAI, desenvolvendo um guia voltado para a fiscalização das políticas públicas de transições energéticas. Esse guia busca promover um acompanhamento abrangente e adaptável à realidade de diferentes nações, facilitando a interação e o fortalecimento das políticas energéticas em curso e assegurando que avancem de forma robusta e eficaz, gerando benefícios sociais, econômicos e ambientais. Não podemos nos esquecer que as próprias mudanças climáticas têm repercussões econômicas severas, gerando prejuízos financeiros e afetando a produtividade. As constantes adaptações em nossos modelos de desenvolvimento e a avaliação dessas adaptações por meios de auditorias são essenciais para sustentar a credibilidade e a eficácia de ações públicas e ações privadas. Somente a mensuração rigorosa de resultados podemos assegurar que estamos no caminho certo e os benefícios sejam de fato alcançados. Um outro fator essencial para o enfrentamento dos desafios climáticos é o compartilhamento de informações e dados. Atualmente, estamos em 144 países que se uniram para definir como um projeto climático o Climate Scanner, uma iniciativa liderada pelo TCU que visa monitorar e avaliar as ações climáticas ao redor do mundo, promovendo transparência e integridade nas políticas globais. Assim, reafirmamos o compromisso das instituições superiores de controle em apoiar o combate à crise climática, assegurando que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e responsável, com um impacto positivo em nossa sociedade e no meio ambiente. Esse stand que ora inauguramos representa o símbolo da união entre setores. Renovo os parabéns ao presidente Albam pela fundamental iniciativa de promover esses debates. E, nesse momento, tenho a honra de apresentar aos senhores um guia
feito pelo Tribunal de Contas, liderado pelo TCU do Brasil, junto a 144 países, que diz e define os mecanismos de transição energética. Quero passar às suas mãos, presidente Alban, como um testemunho da certeza que esse guia será implementado pelo Brasil e pelo mundo. Obrigada, ministro. Ouviremos agora o embaixador do Brasil na República do Azerbaijão, Manuel Montenegro. Bom dia. Eu cumprimento aqui o presidente da CNI, eu cumprimento e o felicito por essa iniciativa e também a Superintendência de Transição Climática da CNI, o meu bom amigo Davi Bom Tempo, com quem eu venho trabalhando nos últimos meses, com grande proveito. Também cumprimento o governador Helder Barbalho. Para quem tem raízes familiares na Amazônia, é muito emocionante ver uma presença robusta da Amazônia aqui, saber que no ano que vem o mundo estará olhando para nós, Amazônia, e ver também, na área da Apex, um bom amigo, Jorge Viana, acriano como meu pai, e como uma grande protagonista, a ministra Marina Silva, é claro, nessa reunião. O senador veneziano Vital do Rego, cumprimento em seu nome, cumprimento todos os membros do Congresso Nacional. A diplomacia parlamentar tem sido muito importante para manter e fortalecer os vínculos bilaterais com o Azerbaijão. E eu me regozijo de ver, enfim, uma delegação parlamentar muito nutrida aqui em Baku. O ministro Vital do Rego, do TCU e também desses tribunais internacionais que representam uma evolução civilizatória, o controle, passar do controle apenas para a criação de condições para ter equidade, para ter transparência, para ter governança, enfim, todas essas missões que o TCU no Brasil desempenha e que agora lidera em nível internacional também, inclusive na ONU. Eu também cumprimento o Dr. Marcelo Tomé, em cujo nome também todos os vice-presidentes das federações, das confederações. O meu amigo Décio, do SEBRAE, admirador como eu de Vinícius, cassado primeiro secretário, reabilitado embaixador. Gerações de diplomatas cultuamos a memória dele pelo que ele fez pelo soft power do Brasil, como ninguém, talvez. Também cumprimento, e aqui termino, Dr. Ricardo Capelli, presidente da ABDI, e queria apenas dizer que, bom, muitos anos atrás, eu pedi, ainda como egresso do Rio Branco, eu pedi para falar, agradecer a hospitalidade da Fiesp, na viagem de estudos, que era um privilégio para nós, diplomatas que viveremos no exterior, conhecermos em primeira mão o país que vamos representar. E na Fiesp eu me lembro que uma das coisas que eu disse foi justamente que, com um dos menores orçamentos da União, o Itamaraty se vira nos 30. E 30 anos depois continuamos nos virando nos 30, mas em parcerias que são muito criativas, por exemplo, com a CNI. Em parceria de COP para COP, as equipes negociadoras nossas, a equipe negociadora do Brasil e a equipe negociadora do Azerbaijão têm trabalhado em conjunto, porque da visão do Brasil, o êxito da COP29 é nosso êxito e nos transporta
com mais facilidade, com melhores perspectivas para a COP30. Agora há pouco, eu soube que se chegou finalmente a um consenso para a criação de créditos de carbono, que é o artigo 6.4 do Acordo de Paris. Então, já é um bom agouro, a COP29 começa bem. Tenho certeza de que o resultado da COP29, com a participação, com a colaboração estreita que tem as nossas equipes de negociação, nos conduzirão com muito mais segurança para a nossa COP, que é a COP das COPs, a COP da Amazônia, a Amazônia como o começo do novo mundo, um novo mundo mais equitativo, um novo mundo em que o ser humano realmente assuma protagonismo, um mundo em que se dê a justiça também na transição energética. Eu terei a honra de falar num evento da OIT daqui a uns dias, exatamente sobre esse tema, a resiliência que está, inclusive, determinando que a indústria do seguro se reorganize, porque é preciso quem assegura o segurador, com os riscos novos, inesperados, chuva, já não, como diz a My Fair Lady, a chuva na Espanha cai sobretudo na planície. Agora foi sobre Valência, de repente, um desastre. O estado da minha esposa, do Rio Grande do Sul, aquela tragédia, nós também vivemos isso, vivenciamos. Os riscos climáticos do mundo estão cada vez mais dramáticos, estão cada vez mais extremos. Toda a economia precisa se reorganizar. Esse é um papel que eu vejo com grande alegria que a indústria do Brasil lidera no nosso país e lidera certamente na nossa região e liderará em nível internacional, como demonstraremos na COP30, quando for instalado o mecanismo que o presidente acaba de comunicar. Enfim, uma grande alegria representar o país nesses últimos anos aqui. É um país que eu espero que vocês descubram em termos de negócios também, porque eles têm uma grande disposição, nos veem como líderes da nossa região, importam nossos produtos com muita dificuldade através de intermediários, mas importam, poderiam importar mais, poderiam exportar mais, fertilizantes têm, nós estamos... Aviões, eles já compraram uma frota, poderiam comprar outra, estamos tentando vender nossos aviões aqui e com boas perspectivas. Produtos industriais também, são importadores, eles também têm indústria. Enfim, a visão hoje do negócio globalizado não é mais mercantilista, é uma visão de integração, de trabalho conjunto. Hoje, a economia, embora esteja sendo sujeita novamente a pressões protecionistas, é largamente globalizada. Qualquer que seja o modelo que tenhamos a partir de agora, decoupling ou coupling, etc., nós, como Brasil, estaremos integrados a cadeias internacionais de produção e de valor. E os senhores conhecem isso muito melhor do que eu. Do meu quadradinho aqui, no Azerbaijão, eu posso lhes dizer que esse é um país que tem uma projeção, tem uma ambição de ser um hub, de ser um centro de conectividade entre leste e oeste. Por aqui passam os comboios que vêm da China, vão para a Europa e vice-versa. Daqui sai aliás, da China sai pela Silkways de carga um avião que vai para Guarulhos toda semana, deixar quinquilharias que se compram na Amazon, sei lá, na Alibaba, e volta vazio. É um grande desafio. E, para mim, além de um desafio, é um insulto quando ele volta com bananas equatorianas ou então com flores colombianas. É um desafio que eu lanço. A que nosso empresariado veja também esse mercado pequenino, mas que tem uma ambição de se projetar para a Ásia Central, onde a Organização de Estados Túrquicos está começando a reorganizar esse ambiente que
nos mapas das escolas e na nossa imaginação, é um vazio, e não é. São países que têm um grande potencial e que poderão se tornar, se nós não formos parceiros, competidores. O Cazaquistão, aqui em frente, está plantando soja. Então, a mudança do clima, na verdade, aquecendo essa região tão fria, poderá torná-la um celeiro, e é melhor chegar aqui antes do que depois. Enfim, também outro desafio que eu tenho transmitido, tenho tentado comunicar, é uma região que interessa ao Brasil como global player. Nós precisamos estar aqui, porque, além de tudo, eles simpatizam conosco, porque nosso soft power aqui começa há muito tempo nas novelas da televisão. Então, nós temos aqui uma geração, várias gerações, que conhecem o Brasil como aquele lugar ideal onde eles gostariam de morar e onde nós temos o privilégio de morar. Alguns de nós no exílio, mas voltamos sempre. Muito obrigado e uma boa Copa para todos. Obrigada, embaixador. Ouviremos agora o governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Bom dia a todos, bom dia a todas. Comunidade brasileira prestigiando a COP29. Inicialmente, agradecer à Confederação Nacional da Indústria por este convite, por este momento, e o faço em nome do Ricardo Alban. E ao cumprimentá-lo, Ricardo, parabenizar a CNI por, mais uma vez, protagonizar a liderança do Brasil no setor empresarial e a presença efetiva desta organização em todas as COPs, fazendo deste ambiente um importante hub de discussões em torno da convergência conciliatória da produção com a sustentabilidade, da preservação ambiental com práticas de integridade produtiva que possam gerar emprego, que possam gerar renda, que possam trazer desenvolvimento ao nosso país. Me permita cumprimentar, em nome do Marcelo Tomé, que pôde aqui, de forma tão competente, representá-lo, e como meu conterrâneo regional, presidente da Federação da Indústria de Rondônia, cumprimentar as demais entidades locais aqui que representam a indústria. Da mesma forma, dizer da alegria de encontrar o nosso querido senador Veneziano Vital do Rego, nosso vice-presidente do Senado da República. Dizer, Veneziano, da importância da presença de sempre do Senado e, particularmente, destacar a agenda do dia de amanhã no Brasil, do dia de hoje aqui, quando o Senado deve analisar o PL do mercado de carbono, tão fundamental para aquilo que nós estamos discutindo em nosso país. Aqui já foi dito dos avanços que esta COP inaugura ao apontar efetiva dimensão para o Acordo de Paris, no seu artigo 6º, de posicionar o mercado de carbono num nível estratégico de negócios verdes e da utilização do carbono na busca da neutralização das emissões. E é fundamental que o Brasil possa ter um ambiente adequado, a segurança jurídica, a previsibilidade legal, que a partir disto abra-se um caminho e um horizonte para que este ativo e esta nova commodity global possa posicionar o Brasil no nível de liderança. Desejo que o Senado hoje possa dar um passo decisivo e, junto com a transição energética, entendo eu,
são as duas grandes frentes que possam rapidamente gerar escala de redução de emissões ao Brasil. E virar a página da utopia, das discussões um tanto quanto românticas para entregas efetivas para que o Brasil seja capaz de cumprir com as suas metas de NDCs. Portanto, parabéns ao Senado pelo amadurecimento neste processo e que possa logo ser transformado definitivamente em lei no Brasil. Cumprimentar ao nosso querido ministro Vital do Rego, satisfação reencontrá-lo, não é a primeira COP que nos encontramos. Ouvia Vossa Excelência falar aqui sobre a liderança do Tribunal de Contas e lembrava ao veneziano de que em Sharm el-Sheikh estivemos juntos no estande do consórcio de governadores da Amazônia, quando ali você lançava esta plataforma e hoje permite com que o TCU possa estar liderando centenas de países em torno desta causa. Cumprimentar e agradecer, meu caro Décio, ao papel do SEBRAE. E aqui, ao cumprimentá-lo, cumprimentar ao conjunto de colaboradores do SEBRAE, seja do SEBRAE nacional, sejam das superintendências locais, do conselho do SEBRAE, o registro do reconhecimento. E aqui o reconhecimento, primeiro, do apoio que o SEBRAE tem dado a nós no Pará. E o apoio que o SEBRAE tem dado para a implementação da bioeconomia na Amazônia. A bioeconomia, ela pode ser tratada sob o ângulo da indústria, pode ser tratada sob o ângulo de grandes projetos. Mas quem tem feito as primeiras experiências efetivas na base, na ponta de transformação da riqueza da nossa biodiversidade são os pequenos empreendedores. E tem apresentado estas soluções para que isto possa gerar escala e possa ter a abrangência que a bioeconomia deve apontar também como solução de uma nova atividade econômica para o Brasil. Cumprimentar a você, Capelli, desejar muito sucesso e festejar junto com o Hollenberg a todo o time do vice-presidente Alckmin, que muito honra o Brasil com a liderança desta delegação e principalmente esta agenda e esta interface do governo brasileiro com a indústria na construção conjunta das metas de alavancagem econômica no nosso país. Gostaria de cumprimentar aqui e agradecer ao embaixador Manuel Montenegro, a todo o corpo diplomático do Brasil e particularmente a sua liderança que acolhe a toda a delegação, a todos os brasileiros que têm a honra e o privilégio e a alegria de poder participar desta COP29. Me permitam, por gentileza, também cumprimentar aqui ao senador José Alcolumbre, aqui presente, uma satisfação, José, ao poder reencontrá-lo, cumprimentar o Vander Costa, da Confederação Nacional do Transporte, de maneira muito especial, cumprimentar ao nosso querido Arnaldo Jardim, uma alegria poder reencontrá-lo e, em seu nome, cumprimentar as demais representações parlamentares aqui presentes. E gostaria de cumprimentar a vice-governadora do Pará, Rana, que ali está, que é coordenadora estadual da COP30, e, em seu nome, toda a delegação do Estado do Pará aqui presente. Queria poder contribuir apenas para destacar a importância, Alban, da CNI, da indústria, do setor privado no Brasil, no papel de locomotiva desta agenda de desenvolvimento sustentável. Muitas das vezes se incumbe aos governos cumprimento de metas, responsabilidades, inclusive, pelo financiamento climático. Mas quem tem viabilizado o financiamento climático no planeta é a iniciativa privada. A iniciativa privada é quem tem sido aqueles que têm colocado o cheque para financiar cases de sucesso, projetos exitosos. E isto não tem sido diferente no âmbito nacional, com belas experiências e com a compreensão de que o mundo globalizado nos exige governança
com sustentabilidade, com práticas ambientalmente corretas e que olhem pelas pessoas. E isto, particularmente, o Brasil tem se destacado. E a CNI tem sido estratégica nesta construção. E festejo a liderança do nosso país na agenda da transição energética. Um país que já tem a matriz mais limpa de produção de energia do planeta, mas que aponta novas soluções, particularmente a partir da riqueza do seu litoral, que permite com que a energia eólica possa ganhar escala, que adicione a produção hidrelétrica e, com isto, nós possamos, junto com a solar, consolidar a estratégia necessária de produção de energia, de barateamento do custo da energia, mas, acima de tudo, com soluções que possam apontar a um futuro próximo a redução da dependência de combustíveis fósseis. Esta é, certamente, a maior missão da economia global. Como podemos garantir aquecimento econômico? Como podemos atender às demandas por emprego, as demandas por produção, as demandas por consumo, compatibilizando a necessidade da redução da dependência de combustíveis fósseis. E o Brasil tem o que mostrar. O Brasil deve se orgulhar e deve apresentar aquilo que faz no território nacional para que isto possa ser replicado no âmbito global. Falo sobre a transição energética por compreender de que hoje temos alguns pilares de estratégia da meta central, que são as reduções das emissões. É transição energética, por um lado, e implementação de outras atividades que possam reduzir emissões e, particularmente, no território nacional. A redução das emissões ainda vive o protagonismo fruto do desmatamento, fruto das emissões oriundas de queimadas. O Brasil tem feito o dever de casa nos últimos anos. Tem reduzido de forma efetiva nos últimos 2 anos, chegando a patamares de 50% comparando com os anos anteriores. Isto demonstra que a política de comando e controle e fiscalização tem tido sucesso. E sem comando e controle e fiscalização nós não vamos adiante. Mas apenas com comando, controle e fiscalização, isto não será perene. É necessário que, junto com comando, controle e fiscalização, nós possamos construir uma nova prática de uso do solo e um novo olhar sobre o bioma amazônico e sobre os nossos demais biomas. Nós temos a maior biodiversidade tropical do planeta e em outros biomas, biodiversidades que podem agregar valor, que podem fazer com que o uso do solo possa compatibilizar produções com sustentabilidade, diversificar alternativas de renda, criar, através da bioeconomia, uma nova atividade em escala que possam, desde os cosméticos, dos fármacos, dos biomateriais, nós possamos, meu caro Hollenbeck, você que lidera esta agenda no âmbito do governo brasileiro, que nós possamos trazer os conhecimentos ancestrais, os conhecimentos tradicionais, com implementação de tecnologia, de ciência, para que isto efetivamente possa estar nas prateleiras dos mercados, das lojas, e que nós possamos fazer com que isto gere uma economia verde, possa gerar uma economia sustentável. E nós temos que compreender de que esta riqueza é nossa. Basta que nós possamos dar a dimensão com investimento em tecnologia e conhecimento para que estas riquezas possam reverter a partir dos impactos locais. Ficamos todos nós profundamente orgulhosos quando chegamos num supermercado na Europa ou nos Estados Unidos e vimos lá o açaí. Açaí que é retirado lá de Igarapé-Miri, cidade próxima a Belém, mas lá ele sai in natura. E a verticalização deste produto, a agregação de valor, acaba acontecendo em mercado externo. Portanto, são essas iniciativas que fazem com que nós possamos dar oportunidade de riqueza para os povos que vivem na Amazônia, que vivem na floresta. E quero aqui, para
concluir reforçando o mercado de carbono. Hoje, todos nós buscamos a neutralização das emissões. Todos nós buscamos soluções. E neutralização de emissão passará fortemente por buscar alternativas, como aqui já foi dito, de qual matriz energética fomentará aquela atividade econômica. Mas chegará um tempo em que a neutralização das emissões dar-se-á fortemente pelo mercado de carbono. E não há país no mundo que tenha condição e capacidade de ofertar carbono ético, carbono com qualidade certificada, oriundo da maior floresta tropical do mundo. Portanto, nós precisamos alavancar o mercado de carbono como uma política estratégica do nosso país. O Brasil se orgulha em ser líder de commodity alimentar. O Brasil se orgulha de ser líder de commodity mineral. Chegou a hora de nós incrementarmos e liderarmos o processo de commodity verde, de commodity ambiental. E este passo do Senado no dia de hoje, meu caro veneziano, é decisivo para este processo. Mas o Brasil precisa efetivamente compreender de que a partir do mercado de carbono, nós poderemos gerar empregos verdes. O mercado de carbono permitirá, com a repartição justa, com que indígenas não precisem bater mais na porta da FUNAI para pedir recurso, porque a repartição do carbono oriundo das áreas indígenas permitirá com que estes povos possam se alimentar, possam sonhar e possam ter qualidade de vida. Sem ter que propor como solução para comunidades indígenas fazer extração de minério e minério ilegal em áreas indígenas, porque o commodity será uma alternativa limpa, legal e correta para que os povos indígenas possam ter a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento. Poderá permitir com que os povos quilombolas também o atendam, com que os ribeirinhos, com que as pessoas que vivem nas cidades da Amazônia possam viver este novo tempo. Portanto, tenho absoluta convicção de que nós estamos vivendo um alinhamento absolutamente único, quando a sociedade brasileira amadurece e compreende o desafio e a oportunidade. Quando líderes políticos deste país, a começar pelo presidente Lula, que tem autoridade para liderar esta agenda no âmbito global, que tem credibilidade por ser sempre, na sua história e na sua vida, alguém comprometido com o meio ambiente. De termos a iniciativa privada mobilizada, e aqui é este exemplo, liderado pela Confederação Nacional da Indústria, mas também outras entidades, como a do transporte, como a da agricultura e da pecuária, todos compreendendo de que não há mais espaço para negacionismo ambiental, de que negacionismo ambiental só leva o país a um isolamento absoluto, e de que não há defesa de meio ambiente de direita ou de esquerda. Ambientalista de direita e de esquerda está equivocado. O ambientalista tem que ser ambientalista por essência e por acreditar que esse é o caminho, não para separar, mas sim para unir. Porque o mercado é global. E não haverá condição de vender um produto se não tiver integridade ambiental na produção deste produto, porque os mercados irão se restringir. E aí falo de todas as atividades de mercado. Portanto, e para convergir e concluir, e sermos sede da COP no próximo ano, o calendário nos é profundamente favorável. E aqui eu quero agradecer, muito tocado, as palavras de colaboração e cooperação. De cooperação e colaboração, de compreender, sim, é a COP da Floresta, é a COP de Belém, é a COP da Amazônia, mas é a COP do Brasil. Muitos ficam a se questionar, e até mesmo ainda tocados pelo preconceito, de fazer um evento desta grandeza em Belém do Pará. Porque estes, infelizmente, se acostumaram de que apenas os centros que estão preparados pela história,
tiveram o privilégio de ser protagonista de uma grande atividade, de um grande calendário. Nós temos que entender que a coragem de fazer a COP30 em Belém, primeiro se quebra o paradigma de mostrar que é possível levar um grande evento para um outro centro, para uma outra região, e não apenas ficar fazendo mais do mesmo nas cidades que estão preparadas e que tanto nos orgulham, como São Paulo, Rio ou Brasília. Mas o que está em questão não é apenas um evento em si. O que está em questão é o Brasil ter a coragem de levar a COP, depois de 2 edições, em que países atrelados a combustíveis fósseis sediam este evento. Será o reencontro da essência da COP, na Amazônia, com o pé na floresta, falando sobre nós, ouvindo a nós. Falando sobre nós, conhecendo a nossa realidade. A realidade e a diversidade de quem vive na Amazônia. E eu tenho absoluta certeza, da nossa forma, do nosso jeito, com a nossa humildade, com o nosso afeto, mas, acima de tudo, com a nossa legitimidade, nós faremos a maior e a melhor COP de todos os tempos. A COP do Brasil, a COP da Floresta, a COP da Amazônia, a COP de Belém do Pará. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, governador. Para fazer o encerramento desta sessão de inauguração do estande da CNI, passamos a palavra para o primeiro vice-presidente do Senado Federal, o senador veneziano Vital do Rego, que aqui representa o presidente do Senado Federal do Brasil, Rodrigo Pacheco. Obrigado, minhas senhoras, meus senhores, os nossos cumprimentos, nosso bom dia, honrado, extremamente honrado e principalmente e ainda mais pela condição de fazer o fechamento desse encontro extremamente fecundo e importante para todos nós brasileiros. Saudar ao nosso anfitrião e de já agradecê-lo, presidente Ricardo Alban, pelo convite formulado, dirigido ao Congresso Nacional, ao seu presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Evidentemente, Vossa Senhoria bem o sabe, e todos os presentes, presidentes de federações, a quem dirijo o meu abraço particular, porque assim me permito dizer, novos amigos que eu encontrei, esperando eu poder cultivar essa amizade por longo tempo, mas a esses companheiros eu quero saudá-los na figura daquela que eu não tinha tido a oportunidade de conhecer e a conheço hoje, a nossa vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, senhora Célia Catucci. Os meus cumprimentos, extremamente honrado. Mas dizia o presidente Ricardo Alban, e digo, que quem gostaria muito de aqui estar para tecer agradecimentos, e mais do que os agradecimentos, porque a nossa presença aqui é uma presença de prestação de contas a uma parte significativa e muito importante da sociedade brasileira, exatamente o setor industrial, seria o presidente Rodrigo Pacheco. Mas o senhor sabe, presidente desse encontro, Marcelo Tomé também, na semana passada, lastimavelmente, o presidente Rodrigo Pacheco perdeu o seu pai e, obviamente, não poderia aqui estar, delegando-me, mais uma vez, a missão de falar pelo Senado e, com muita alegria, com muita honra, com orgulho pessoal, o faço também ao lado do meu companheiro senador José Alcolumbre, companheiro suplente do senador Davi Alcolumbre, representando, o faço com alegria, ao lado da casa irmã, a uma referência, como disse o ex-senador, ex-deputado federal e hoje vice-presidente do Tribunal de Contas da União, quem teve a oportunidade, como eu tive, como Vitalzinho teve, como Décio Lima teve, de conviver com o professor Arnaldo Jardim, sempre é motivo, governador Helder Barbalho, de reencontrá-lo, e haverei de fazer as devidas justiças, não pela sua presença, Arnaldo, mas aonde quer que eu esteja, eu o faço, pela grandeza do trabalho que você confeccionou como relator do projeto Combustíveis do Futuro, e eu apenas
ali fiz uma acomodação de algumas ideias, mas inevitavelmente nós temos que dar a você o reconhecimento e a todo aquele corpo de parlamentares, senhoras e senhores. Se não estiver enganado, aqui estava a deputada Perpétua, minha querida amiga, meu beijo afetuoso, seja bem-vinda sempre. Vocês fizeram um extraordinário trabalho. Meu querido Marcelo, já o fiz as referências, meu amigo de sangue, referência pessoal, vice-presidente do Tribunal de Contas da União e daqui a poucos dias respondendo pela condução da presidência da Corte, e traz aqui novas ferramentas indispensáveis para que nós não percamos de vista a necessidade de que esses bilhões de reais que devam e necessariamente precisam estar presentes nesse processo de transição, mas que tenham da origem e finalisticamente o objetivo desejado, a certeza e a segurança do bem empregado. E a Corte de Contas do Brasil, na sua experiência desenvolvida, emprestando todas essas inovações a outras cortes espalhadas por este globo, serão ferramentas indispensáveis doravante. Meus cumprimentos e todo o sucesso do mundo a mais uma missão que lhe estará sendo reservada a partir do dia 11 de dezembro, quando Vossa Excelência haverá de assumir o comando do Tribunal de Contas da União do nosso país. Cumprimentar ao embaixador Manuel Montenegro, o saudando em Vossa Senhoria a extraordinária história, governador Helder Barbalho, que tem a diplomacia brasileira. Ela é um dos nossos maiores orgulhos. Falo, e como todos aqueles e aquelas que tivessem a oportunidade de dirigir-se a esse microfone, nessa tribuna, presidente Albán, nós nos sentimos orgulhosos com o histórico do Itamaraty e não diferentemente ao trabalho que o embaixador Manuel Monteiro faz aqui no Azerbaijão. Abraçar aqueles que gostam moderadamente de um carteado, meu governador Hollenberg, buraco, relancinho do meu tempo, sabe o que é o melé. E aí eu dizia ao meu querido Ricardo Capelli, Vitalzinho, que ele é o melé, ele serve para tudo. E serve com competência. Assim se mostrou no momento, um dos momentos mais delicados e infaustos que a nossa República teve que experimentar, e tomara Deus que mais nunca, nem de longe, voltemos a ter algo parecido. Vossa Senhoria se fez com firmeza, com competência, sem perder a moderação dos atos que tomou. E agora à frente da BDI. E abraçar meu presidente do SEBRAE, companheiro distintíssimo. Eu falo de Décio com muita emoção, porque fui companheiro dele e sei da alma que ele tem, e hoje comandando com muita maestria, e fez isso dessa tribuna, num pronunciamento entusiasmado e apaixonado pelo SEBRAE e pelo que está sendo produzido pelo SEBRAE. Meu abraço. E dizer, meu irmão, meu companheiro, e assim o trato, porque nós fomos amigos quando, em 2005, assumíamos missões à frente de chefias de executivos municipais. De lá para cá, mudou consideravelmente, porque ele rejuvenesceu, eu muito menos. Ele está à frente do governo do estado do Pará, dando um verdadeiro show de competência. À época, prefeito de Ananindeua, nós batíamos a porta, ele, do seu pai, Jader Barbalho, e eu, do então deputado federal, Vital do Rego Filho, para que nós nos socorrêssemos de ações, de investimentos. Naquela época, diferentemente de hoje, meu prefeito Helder, estou tratando como prefeito, como se lá em 2005, eu de Campina Grande e meu amigo de Ananindeua, nada comparável ao que os atuais prefeitos e prefeitas, com o devido respeito, têm auferido, recebido para o bem dos seus municípios. E ele já se mostrava essa capacidade, essa versatilidade, que logo foi abraçada pelo seu povo, em renovado compromisso, reeleito governador do Pará. E quando recaem todas essas expectativas, Helder, todos os olhares do mundo, não apenas do nosso país, nós nos ficamos, como brasileiros, extremamente tranquilos.
porque você haverá de entregar a COP das COPs, como bem disse Décio, como bem ratificou Vitalzinho e como todos nós temos dito. Ao nosso jeito, com as nossas particularidades, com aquilo que temos de incomum comparado ao restante do mundo. A hospitalidade, sem perder de vista toda aquela grandiosa diversidade que a Amazônia e o seu estado haverá de nos oferecer. Não significa dizer que você vai estar só, até porque você tem um grande parceiro, que é o presidente Lula, e demonstrou isso ao fazer essa escolha, e você tem outros parceiros que aqui presentes estão, da iniciativa privada ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União. Conte conosco. Aquilo que estiver ao nosso alcance, sabes que pode contar. Bem, feitas as devidas, necessárias e justificadas menções, as minhas palavras, em nome do presidente Rodrigo Pacheco, é para saudá-lo, em você, Alban, a iniciativa da CNI, que se repete. E por que o saúdo? Porque foi fundamental, Roberto, na demonstração daquela que tem sido uma instituição, por vezes, e de forma injusta, de forma particularmente, às vezes, violenta, de questionamentos, de quererem, alguns, levarem as imagens da Câmara e do Senado ao descrédito nacional. O Congresso Nacional tem entregue de forma vertical, de forma categórica, as demandas na expectativa da sociedade brasileira. Em 1 ano e meio, fomos suficientemente sensíveis e capazes, e a CNI esteve conosco, trabalhando, formatando, contestando no momento de contestar, construindo no momento desejável a reforma tributária, que há 4 décadas era sempre tratada, era sempre buscada, era sempre provocada e sempre postergada. E foi esse Congresso Nacional que se mostrou altivo, assumiu essa responsabilidade, entregou em forma de emenda constitucional, e nós, integrantes do colegiado senatorial, estamos a fazer aquilo que nos cabe como última participação, agora até o final do ano, com a sua regulamentação, já que a Câmara dos senhores e senhoras deputados assim o fizeram recentemente. Poderíamos fazer uma lista, mas não nos cabe. Apenas dizer que a CNI, que a iniciativa dos setores privados, e saúdo a Vander Costa, tem sido fundamentais para que nós demonstremos que, fora dos ranços, como bem disse e salientou o governador Helder Barbalho, longe das paixões que muitas das vezes nos tornam irracionais, quando a sociedade brasileira se junta para fazer o bem ao povo brasileiro, a ela própria sociedade, é possível se constituir, é possível se construir. E as demonstrações estão sendo dadas. E não é diferente, porque quando nós tratamos sobre matérias climáticas, foi esse Congresso Nacional que integrou e que entregou uma das mais vanguardistas legislações combustíveis do futuro, que há pouco mais de um mês foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá em Brasília, de uma maneira extraordinariamente participativa, onde todos estiveram e tiveram a oportunidade de se fazerem presentes, opinando, contestando, repito, criticando, mas todos sabedores de sua importância. E nós assim fizemos esse trabalho. E hoje, governador Helder Barbalho, nós vamos fazer de novo a aprovação que haverá, tomara de ser consensualizada na questão do mercado de carbono. Ontem, o presidente Rodrigo Pacheco mandava mensagem, transmitindo o abraço, reforçando o pedido de desculpas pela sua ausência, mas me dizendo que tudo encaminhado estava para que nesta terça-feira, daqui a pouco, no Senado Federal, tenhamos a sua aprovação. Estamos com o PATEM, sob a apreciação da Comissão de Infraestrutura. Aprovamos o hidrogênio verde, aprovamos o projeto de lei de captação de carbono e seu armazenamento. Enfim, todas as matérias desejadas e necessárias. Existem 2 palavras que se renovam e se repetem, e aqui estou para repeti-las: previsibilidade e segurança,
que as legislações precisam dar aos senhores, às senhoras investidores, aos fundos que participam e que têm outros olhares quando se veem em meio a legislações que, de fato, lhes garantirão a oportunidade de investir sem ter as imprevisibilidades que, muitas das vezes, propostas que normatizam trazem. Essas matérias, não. Nós estamos avançando e, com esses avanços, oportunizando ao agronegócio as novas biomassas. Já somos vanguardistas há mais de 50 anos. Quando lá na década de 60 apresentávamos o pró-álcool, o etanol, depois o biodiesel, nós estamos tratando no combustível do futuro sobre a SAF, que é o combustível de aviação. Tratamos sobre o diesel verde. Tratamos de dar a tranquilidade à CNT com a rastreabilidade que foi proposta por Arnaldo, mantida por nós no Senado Federal, para que mitiguemos e diminuamos aquilo que é um dos gravíssimos problemas que hoje nós temos no Brasil, a qualidade do que nos é dada na condição de consumidores finais. Essa rastreabilidade haverá de mitigar com a própria presença daqueles que acompanharão a autoridade CNPE. Portanto, meu querido presidente Ricardo Alban, agradeço muito. Sei, evidentemente, que aqui, com muito mais competência, com muito mais domínio, estaria o presidente Rodrigo Pacheco, mas me esforço em, ao agradecê-lo, fazer o devido reconhecimento, renovar aqui a participação da CNI, parabenizá-lo pela iniciativa que vai ser inaugurada na COP30 em Belém do Pará, contando conosco. O Brasil é um país que haverá, sim, não apenas de ser tido e lembrado como o país do futuro. Basta que nós reservemos ao seu tempo, não a todo tempo, ao seu momento as discussões políticas, para que nós não recheemos, para que nós não tornemos ambientes inóspitos, insalubres, onde a disputa sempre termina por estar no primeiro momento. Quando nós damos demonstrações como essa, a demonstração de estender a mão, de poder buscar a consensualização em termos de matérias e temáticas, somos extremamente capazes. Nós não podemos nos perder a miudezas, nós não podemos nos perder a infertilidade de debates, de conflagrações que não nos levam, senão, a emperrar o Brasil, a travar o Brasil. Já demonstramos isso. É o Brasil, governador Helder Barbalho, que tem quase 90% de energias limpas sendo produzidas. É o Brasil que vai entregar, através do seu Congresso Nacional, a lei também das offshores, eólicas. Logo, logo, nós estaremos a fazer esse debate de maneira finalística. Está aí. Se a gente se concentra, apartados desses ranços, apartados dessas inférteis discussões, que só interessam a alguns poucos, seremos, sim, logo, logo, esse país desejado por todos, porque somos merecedores. Um abraço a todos os que fazem a CNI. Governador Helder Barbalho, daqui a alguns dias, 360 dias, nós haveremos de estar de pé, aplaudindo a organização, aplaudindo ao seu amado Pará, ao nosso amado Pará, ao povo de Belém, aplaudindo o Brasil, que haverá de continuar sendo vanguardista também na área climática. Um grande abraço a todos. Parabéns. Agradeço, senador. Eu solicito a compreensão de todos que estão sentados, que permaneçam sentados para que a gente possa fazer a foto oficial de inauguração do estande. Obrigada.